Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai dar uma dica aí para vocês sobre ortografia, algumas noções ortográficas que pegam inclusive em compreensão de textos e elaboração frasal dentro da redação, né? Então a gente inicia falando da expressão porquê. A expressão porquê, desde o primário, é ensinado a nós que ela deve ser escrita de maneira separada por se tratar de uma pergunta. E isso é uma meia-verdade. Já que você tem o critério principal voltado para esse segmento de o porquê ser realmente escrito de forma separada, por causa de se tratar de uma pergunta, só que eu lembro aos alunos que existem dois tipos de pergunta, que seriam a pergunta direta e a pergunta indireta. Então a dica para você escrever o porquê de maneira separada é você colocar na sua cabeça que você poderia escrever ou não as palavras motivo ou razão depois dessa expressão. Então, vamos aos exemplos. Por que você não fez o trabalho? Pergunta direta. A entonação que eu dei à voz faz com que você tenha que escrever obrigatoriamente com um sinal de pontuação de interrogação final. Então, eu poderia dizer, por que motivo, por que razão você não fez o trabalho? Pergunta direta, fácil. Agora, eu poderia elaborar também em tom de afirmação, mas a expressão porquê também seria escrita de maneira separada, da seguinte forma: não sabemos por que ele não fez o trabalho. A minha entonação não é uma entonação de pergunta direta, só que a palavra porquê, a expressão porquê, deveria ser escrita de forma separada. Haja vista que você diria, não sabemos o motivo, não sabemos por que motivo você não fez o trabalho, não sabemos por que razão. Então isso faz com que eu tenha uma pergunta indireta, ok? A segunda situação do porquê, que faz com que você não tenha que ficar preocupado só com o critério a que nós abordamos agora, seria o fato de a expressão porquê também equivaler a um pronome relativo. Então, equivalente a um pronome relativo, ele vai poder ser escrito num contexto em que ele equivalha a pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Então, não é qualquer contexto que isso vai acontecer. Vamos dar uma elaboração aqui. Não sabíamos o motivo por que ele se ausentara. Não sabíamos o motivo por que ele se ausentara, equivale a dizer, não sabíamos o motivo pelo qual ele se ausentara. Se no lugar de motivo eu tivesse a razão, não sabíamos o motivo, não sabíamos a razão pela qual ele se ausentara. E os respectivos plurais também, os motivos pelos quais, as razões pelas quais. Então, cuidado com essa expressão, que também é muito abordada, é muito cobrada em provas, quando a banca, na maioria das vezes é o que vai acontecer, quando a banca quiser complicar a sua vida, ok? As últimas dicas dessa grafia, dessa expressão, diz respeito primeiro, porquê de resposta, como nós aprendemos lá no primário. Não é necessariamente também por ser uma resposta, é porque o conceito de resposta lá do primário é um conceito voltado para a indicação de causa ou explicação. Então, a expressão, a conjunção, que vai ser uma conjunção, porque ela é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Então, equivale a uma justificativa num contexto em que você tenha que abordar algo. Então, é muito utilizado, por exemplo, em redações. Eu não fiz o trabalho porque estive doente. Esse porque estive doente indica a causa de eu não ter feito o trabalho. Ele é substituível por expressões como pois, já que e uma vez que. É uma dica que fica para você escrever o porquê de forma junto e sem acento, ok? E o último é o mais fácil de todos. Basta você colocar um artigo ou um pronome para determinar a expressão. Ele vai ter que ser escrito de maneira junta e acentuado. Então, eis o porquê de eu não ter feito o trabalho. Estive doente. Eis o porquê, olha o artigo, substantivando a palavra, faz com que eis o porquê equivalha a eis o motivo, eis a razão. Eu estou falando agora de sinônimos, ok? É o caso mais fácil que faz com que você não tenha o direito de errar. Essa é a dica com relação ao uso dos porquês que vai estar na sua prova. Um abraço.